Bom day, Brasil! Sejam bem-vindos a mais uma live, a nossa live número 3, falando sobre planejamento, liderança e sucessão da vida para o campo. Nessa primeira etapa, nós estamos falando sobre planejamento. E o que o planejamento traz para as nossas vidas? Quais são os benefícios, as vantagens? Nossa, hoje a luz não tá boa. Vem cá, luz. Quais são os benefícios, quais são as vantagens? Para onde a gente pode ir, o que a gente deve fazer. Porque a partir de um planejamento que nós vamos ser capazes de executar aquilo que precisamos. Bom dia, minha querida! Saudade de vocês. Estou amando o seu novo posicionamento do Instagram. Então, dentro do planejamento, lá no e-book, hoje nós estamos na terceira live. Lá você vai ver que logo, acho que na quarta página, tem a ideia do que nós vamos falar. E hoje a gente já pode ir para a nona página, que é onde está a passagem que a gente vai fazer essa associação, essa reflexão sobre planejamento. E quando a gente fala sobre planejamento, sobre liderança, sobre sucessão e sobre negócio, sobre fazenda, sobre qualquer coisa na sua vida, nós precisamos imediatamente ter uma visão clara. E a visão vem de Deus. E o que é essa visão clara? É onde nós vamos chegar. E quando a gente chegar lá, o que nós vamos fazer? Mas Deus só nos vai dar uma visão clara. Ele só vai trazer para nós essa, acho que até um presente, né? Mas esse entendimento total do que é pra gente fazer e como a gente vai fazer, quando a gente estiver alinhado com ele. Ele não vai trazer para você um entendimento claro, uma visão clara, um planejamento para sua vida, para seu negócio, para sua família, para suas finanças, para suas habilidades, para sua saúde, absolutamente nada se você não estiver conectado com ele. E quando a gente pensa em planejamento dentro de um negócio, né? Por exemplo, lá na minha fazenda, eu estou executando um projeto desde julho de desenvolvimento humano para desenvolver a minha equipe, para que nós façamos ajustes técnicos, para que esses ajustes técnicos nos levem para um próximo nível de resultado, de pessoas, de consciência, de tudo, de bem-estar dos animais. Então, para eu executar, eu preciso ter um planejamento. Mas antes desse planejamento, eu preciso ter uma visão total de onde eu quero chegar. Como será tudo isso? Para que eu estou fazendo isso? É para atingir um resultado? Ok. Mas o mais, o plus, o que isso realmente vai agregar e vai gerar de valor. E valor não é só dinheiro, não é só finanças, valor de uma forma geral. Bom dia, Romeu. Olha, o Romeu faz parte da fazenda. Acabei de falar da fazenda, Romeu. Inclusive, sexta-feira nós vamos ter um café com bênção, para abençoar a minha equipe. Você já abençoou as pessoas que trabalham com você? O seu lugar de trabalho? Seus gerentes, seus gestores? Tem que abençoar todo mundo. Todo mundo merece bênçãos do Senhor o tempo todo. Então, quando a gente pensa em gestão, quando a gente fala de negócios, quando a gente fala de pessoas, quando a gente fala de ganhos, porque nós estamos aqui para trabalhar e gerar vida, renda, negócio na vida das outras pessoas, assim como na nossa, a gente precisa ter essa visão ampla dos nossos resultados, essa visão ampla de onde nós devemos chegar e para quê e o que vamos fazer quando chegar lá. E é essa a palavra de hoje. A visão vem de Deus. Bom dia, Débora, minha querida. E a palavra hoje está em Abacuque 2:3. Depois, se vocês já tiverem com a Bíblia de vocês aí, quem já tem um e-book, pode fazer como eu fiz, que já é fazer as marcações de todas as semanas. Eu peguei um post-it e peguei o e-book, semana 1, 2, 3, e fui marcando e grifando para que a gente for ler e for estudar. Então, o que essa mensagem sobre planejamento traz para a gente? Um líder tem como função levar os seus liderados até o ponto desejado, em segurança, garantindo resultados e bem-estar. A gente quer que o nosso time, as pessoas e principalmente a gente
repita os feitos. E repita e melhore e multiplique e traz mais coisas boas baseado nisso. E o líder, ele tem a função de direcionar esse grupo, esse time. E o seu líder, talvez seja só você e ele, ou o seu líder seja você mesmo. Então você tem a responsabilidade de levar você em segurança no ponto desejado, garantindo resultados de bem-estar. Bem-estar mental, físico, emocional. E para isso, para que você saia daqui e chegue lá no seu sonho, no seu objetivo, no seu desejo, na sua meta, onde você quer chegar, o que é muito importante? Ter um bom planejamento. Fazer isso com amor e ter uma sucessão estruturada, tanto de organograma como fluxograma, como hierarquia. Ah, mas eu sou eu e eu mesma. Mais importante ainda ter isso definido. Para que essa visão seja organizada e possível. Para que você entenda para que você faz o que você faz. Ninguém aqui, eu falei isso na reunião lá da fazenda na quarta-feira, que a gente bateu uma meta. Em uma das fazendas, a gente bateu uma meta e aí a gente chegou lá no resultado e a gente fez um churrasco para celebrar esse resultado. Então, a gente tinha uma visão clara de onde a gente gostaria de chegar. E aí eu falei para eles, vocês não trabalham para mim. Vocês não trabalham para a fazenda, vocês trabalham para você. E nós fazemos uma troca. Você me dá o seu tempo e eu te dou dinheiro. Então, o seu trabalho, você vive o resultado do seu trabalho baseado nas suas escolhas. Você pega o seu dinheiro, que é o resultado do seu trabalho, e faz o que você quiser com ele. E ainda existe uma mentalidade que eu estou trabalhando para o outro. Não, eu trabalho para mim, porque o conhecimento fica comigo. E o resultado do meu trabalho também fica comigo. Então é impossível eu dizer que eu só trabalho para o outro, porque você tem benefício do seu trabalho. Às vezes até mais do que o seu trabalho. Porque quando a equipe não entrega o que precisa ser entregue, ele tem mais resultado do que o próprio negócio, do que o próprio empregador. Mas depois eu falo disso. Então, antes de qualquer cruzada, projeto, estrada, trilha, antes de você começar uma caminhada pessoal, profissional, você tem que ter uma visão lá na frente. E a gente está fazendo isso lá na fazenda essa semana. Essa semana é uma parte desse projeto, né? Onde nós vamos desenhar todos os setores da fazenda para que todos que estejam envolvidos dentro do processo tenham uma visão. Como eu gostaria que fosse essa fazenda? Aonde eu quero chegar em cada setor, em cada resultado? E você pode fazer isso no seu negócio, porque esse modelo de mentalidade ele é replicado em tudo. Gente, estou fazendo isso na minha dieta. Tem 9 dias que eu estou de dieta. Não tá fácil. Mas se eu não tivesse a visão clara do todo, do objetivo, quando eu chegar lá, o para quê e o que eu vou fazer com isso, você não suporta o processo. Sabe aquela frase que quem não tem a visão da casa pronta não suporta a obra? Exatamente isso. Por isso que o planejamento ele precisa ser muito bem feito. O líder tem que entender que ele tem que conduzir as pessoas em segurança, garantindo resultado e bem-estar. Que a organização, o organograma, o fluxograma, a hierarquia, pensando em sucessão, de suceder, desenvolver, melhorar, tem que estar muito claro. Mas para que tudo isso aconteça, para você começar essa jornada, você tem que entender que tem que ter uma visão pronta do todo. E essa visão vem de Deus, do que vai ser melhor para você. César, mas como eu tenho uma visão de Deus? Quando você tem oração como rotina e intimidade com o Senhor. Porque aí Ele vai te mostrar o que Ele realmente espera de você, o que realmente é bom para você e para as pessoas que estão com você. E aí a sua vida vai ser muito mais fácil. E tudo isso que eu falei vai ser muito mais possível. Com muito menos esforço, com muito menos sofrimento, com muito menos dificuldade. Ou seja, com mais facilidade, com mais habilidade, com mais bênçãos, com mais rapidez. A visão vem de Deus.
E a partir dela você consegue atingir aquilo que você espera. Seus resultados, seus sonhos, seus objetivos. E quando você chegar lá, você saber como você chegou lá, se você chegou lá e o que fazer quando você chegar lá. Porque tem muita gente. Gente, eu atendi umas 1.400 pessoas de individual, de 1 hora. Eu fui mentorada e fui coach de muita gente aí, já fiz muitos processos de desenvolvimento. E o mais importante das perguntas que ficam, como você vai saber que você chegou lá? Qual é o seu indicador? Qual é o resultado? Porque às vezes a gente entra num loop de busca tão incessante, tão profundo, que você não sabe que você chegou lá. Por exemplo, vou citar de novo a dieta. Eu defini que eu quero emagrecer. Então, emagrecer como, quanto, que jeito, em quanto tempo, todas as partes. Mas como é que eu vou saber que eu emagreci? Eu tenho que ter referências. Tem que ter balança, fita, roupa. Qual é a sua uma foto de antes e depois? Qual é a sua referência no seu negócio, na sua empresa, na sua vida? Isso é muito importante. E aí, você chega lá na Bíblia e tá o seguinte, que é a nossa passagem. Nova resposta de Deus. Abacuque 2:3. Eu vou ler os dois. Nova resposta de Deus. O Senhor me respondeu e disse: escreva a visão, torne-a bem legível sobre tábuas, para que possa ser lida até por quem passa correndo. Porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará. Mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá, não tardará. Escreva a visão da sua vida, do seu negócio, da sua empresa, das pessoas, dos seus resultados, dos seus sonhos. E creia que mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá, não tardará. E aí, na hora que você fizer isso, você vai desenhar essas metas, esse planejamento, organizar a sua empresa, sua hierarquia, seu fluxograma, seu cronograma. Você vai trazer mais objetivos, você vai entender quais são os processos, as etapas e as suas competências dentro desse modelo que você escolheu. E você vai colher resultados. Porque o planejamento, ele é contínuo, constante. E nós estamos aqui falando na live sobre planejamento, liderança, sobre sucessão, que é da vida para o campo, e o campo é o campo de trabalho que você está nesse momento, não é só na fazenda como eu, mas eu quero que você reflita sobre isso. E lá na página 9 do nosso e-book, quem não tem um e-book, tem um post fixado no meu Instagram, é o primeiro. Você vai comentar naquele post a palavra fé, tem que ter acento, e a automação vai te encaminhar o e-book com todas as etapas, todas as passagens, todos os exercícios, todas as páginas, enfim, completíssimo, que eu fiz com muito amor. E você vai ver que vai ter na página 9 uma atividade com 3 perguntas para você fazer essa semana sobre essa visão. E baseado nessa live você vai responder: o que eu aprendi hoje? Baseado nisso que a gente falou, né? Sobre a liderança, sobre a responsabilidade de ser um líder. Aí você vai escrever o que você aprendeu hoje. Eu vou escrever aqui. Sabe uma coisa que a gente tem que fazer muito? Quando eu dou treinamento, quando eu dou palestra, quando eu faço algum projeto de desenvolvimento de gestão, de liderança, porque tem, né, a equipe toda e às vezes a gente separa, né? A empresa separa. É fazer o que fala. Vou fazer isso na fazenda e na minha vida pessoal. E qual decisão toma a partir disso? Decisão de fazer hoje. E você tem que ser específico com a sua decisão, tá? Fazer hoje para meus projetos separados. Então, eu vou fazer um para uma fazenda, eu vou fazer um para outra fazenda, eu vou fazer um para os meus sonhos pessoais, para os meus sonhos profissionais. Eu vou fazer um para meus projetos de palestra, que esse mês tem bastante, mês que vem tem mais ainda, glória a Deus por isso.
vou fazer... Agora eu fui convidada para fazer uma palestra sobre gestão de pessoas. E eu vou abrir 100% do jogo, vai ser em Brasília, de como eu faço com a equipe lá dentro da fazenda. Gente, nós estamos gatinhando ainda, né? Então, fazer hoje para os meus projetos separados. Ok. E o que Deus falou comigo, qual é a direção? Para eu escrever. E orar todos os dias por isso. Eu posso mostrar depois meus quadros de visão de futuro, onde eu vejo o macro dos meus objetivos, mas isso fica para outro dia, porque ainda tem muita live sobre planejamento. Vamos orar? Jesus, pelo teu amor, pela tua bondade, estamos aqui pedindo a tua misericórdia, que traga para nós, Pai, através do Espírito Santo de Deus, que está dentro de nós, uma visão clara do para onde devemos ir, o como devemos fazer e o para que vamos fazer isso. Sabemos que Deus dá a visão. Então, Deus, nos dê a visão. Tenha misericórdia, compaixão, perdoando os nossos pecados e nos direcionando para o que o Senhor escolhe para as nossas vidas. E esperamos profundamente que esse momento de troca, que esse e-book, que essa live seja contribuição e o ponto de partida para que as pessoas possam buscar mais a Ti e mais um planejamento para terem mais sucesso e realização. Primeiro com o Senhor, depois consigo mesmo e depois ao meio. Obrigada por mais esse dia, pela nossa vida, e abençoe cada pessoa que assistiu essa live até aqui e que elas sejam conduzidas para algo maior e melhor. Em nome de Jesus. Amém. Que vocês tenham uma semana extraordinária. Senti a presença do Espírito Santo. Vocês tenham uma semana extraordinária, uma semana abençoada, uma semana com muito planejamento, com a visão clara de futuro. Pare, faça as atividades, faça os exercícios, escreva seus projetos, seus objetivos, para que vocês passem de nível e vivam uma vida extraordinária que Deus prometeu, porque ela vai se cumprir. Beijo e até segunda-feira da semana que vem, com a nossa quarta edição. Lembre, comente a palavra fé com acento no primeiro post do meu Instagram, lá no feed, que você vai receber o e-book completo.